Existem alguns animais que te deixam nervoso, mas que você provavelmente sabe que só não deve chegar muito perto. Mas e os que são perigosos e a gente não sabe? Ou são perigosos e extremamente pequenos? É o assunto do vídeo de hoje. Mas primeiro, não esqueçam de deixar aquele like e se inscreverem no canal para não perderem nenhum dos nossos vídeos por aí. Se preparem, pois esses são 7 animais que você não deve chegar perto. Vamos nessa! Viúva negra. As viúvas negras estão naquela classificação de animais que envolve um monte de espécie que todo mundo chama do mesmo nome. Mas o que nós precisamos saber sobre as viúvas é que, além de pequenas, elas são um tanto quanto perigosas. Elas levam esse nome por conta de seu comportamento reprodutivo, que envolve devorar o macho depois do ato. E então acabam solteiras. Mas isso tudo acontece, obviamente, com animais que são da mesma espécie que elas. O que viúvas negras são capazes de fazer contra humanos? A resposta é não tão brutal quanto dizem. Viúvas negras não são capazes de matar seres humanos porque são muito pequenas. Então, a não ser que você tenha uma alergia particular ao veneno delas, que contém toxinas, você não vai morrer. Só vai ter dores e espasmos musculares, uma dor abdominal fortíssima, taquicardia e suar excessivamente por mais ou menos uma semana. Ou seja, não é morrer. Mas o melhor a se fazer é passar o mais longe possível, não é mesmo? E é bem fácil ficar longe, considerando que viúvas negras têm uma coloração e desenhos muito específicos em seus abdômenes. Fica fácil de reconhecer e evitar ou sair correndo gritando. Baiacu. O ser humano é uma espécie que está constantemente rindo na cara do perigo. E não existe prova maior disso do que a gente faz com os baiacus. Esses peixes possuem sua coluna meio que para fora e com isso são capazes de inchar e aumentar seu tamanho quando estão cara a cara com o que consideram perigoso. Mas mesmo assim, se seu predador decidir que ele ainda quer matar um animal que dobrou em volume, o baiacu tem uma carta na manga. Seu corpo e seus órgãos são extremamente venenosos. Dessa lista, eles são os vertebrados com mais veneno de todo o planeta, já que contém tetrodotoxina, basicamente uma das piores neurotoxinas que existem. Não contente em comer todos os outros peixes do mar, o ser humano decidiu que carne de baiacu seria um alimento extremamente chique e por isso nós preparamos sua carne, mas especificamente seu fígado, e servimos como um alimento de gente rica. Para preparar um baiacu, você precisa ser extremamente treinado. Então tudo tem uma vibe de realeza. Se for comer carne de baiacu, se tiver coragem, se certifiquem que o chefe de você é treinado, viu? Canguru. A grande maioria dos marsupiais é relativamente fofinha e agradável de se ver. E serem pequenos ajuda a opinião positiva que as pessoas têm deles. É claro que você nunca vai se aproximar de um animal selvagem sem cautela nenhuma, mas eles são tão inofensivos que na maioria das vezes realmente não tem problema. Isso não se estende ao canguru. Esse animal consegue pular em uma velocidade de 20 km por hora, mas em distâncias curtas ele consegue alcançar 70. Se não bastasse, o rabo deles, que serve para manter equilíbrio, é usado para que ele forme uma espécie de tripé para bater com as suas patas extremamente fortes e musculosas. Esse não é um animal que você vai conseguir vencer em uma corrida. Eu digo isso porque cangurus tipicamente fogem de seres humanos, mas eles podem de fato ficar agressivos enquanto estão se defendendo ou defendendo sua ninhada. O chute ou arranhão desse animal não são coisas fáceis de se desviar ou lidar.
Então, bizarramente, o canguru é um bicho que você tem de evitar. E eles também são meio intimidadores, então não sei para que você chegaria perto de um. Formiga Cabo Verde. Qualquer animal que é também chamado de formiga-bala não deve ser tratado como pouca coisa. Não sei vocês, mas eu tenho desde criança algumas recomendações e conselhos quando se trata de alguns insetos, e formigas estão na lista. Elas podem ser pequenas, mas sua quantidade e velocidade transformam algumas espécies em animais bem caóticos e difíceis de lidar. A Cabo Verde, por exemplo, é uma espécie de formiga que, além de ser bastante grande, tem também uma picada venenosa muito forte. Ela vive aí, na América do Sul, onde consegue se camuflar bem entre as folhas das florestas tropicais. Então, você nem sente quando leva a pior picada da sua vida. Não tô exagerando, porque a formiga Cabo Verde tem o maior ranking no índice de picadas de John O. Smith, um famoso entomologista responsável por criar essa lista de picadas e o quão dolorosas elas são. Elas têm o nome de formiga-bala justamente por isso. Sua picada equivale a levar um tiro. E é como se você sentisse seu sangue inteiro queimando dentro de você. É uma dor que consegue chegar até 24 horas de duração. É uma picada capaz de causar taquicardia. Então, se você tiver questões no coração, evite passar perto desse animal. Enguia elétrica. Essa foto mostra algo que você jamais deve fazer se ver uma enguia elétrica: encostar nela. No caso, essa pessoa encosta em várias, mas por sorte elas são enguias de verdade. Então provavelmente não oferece perigo nenhum. Se você tentasse agarrar uma enguia elétrica desse jeito, porém, muito provavelmente significaria um acidente bem brutal. A verdade é que enguias elétricas não são nem enguias e estão mais relacionadas com os peixe-gato do que qualquer outra coisa. As enguias verdadeiras, que por sinal têm esse exato nome, são mais inofensivas. As elétricas, por outro lado, vivem na floresta amazônica. Então, se estiver nadando no rio, o ideal é tomar bastante cuidado. As descargas elétricas dela equivalem a uns 700 volts mais ou menos. Então, não são capazes de matar na maioria dos casos. Mas isso muda de cena se você estiver nadando, já que debaixo d'água qualquer coisa pode se tornar um acidente maior. Você poderia se afogar por conta do choque ou algo pior. Então é recomendado que você nade longe desse peixe longo e estranho. Pensa que se até os criadores especialistas dos zoológicos tomam choques, por que você não tomaria? Dragão de Komodo. Se eu recomendo que vocês não se aproximem de um animal que tem bala no nome, imagina a fama de um que é chamado de dragão. Esse lagarto gigantesco não é chamado assim por nenhum motivo, já que ele consegue alcançar até uns 3 metros de comprimento, além de pesar 70 quilos. Se é para existir um dragão na vida real, ele muito provavelmente seria assim. O negócio é que, além de tudo isso, ele também tem uma mordida venenosa, graças à sua mandíbula que secreta proteínas não muito saudáveis para quem ele morde. Há quem diga que o dragão de Komodo é capaz até mesmo de coagular o sangue dos outros e só não faz isso com a sua própria corrente sanguínea porque possui um anticoagulante. Não existem provas concretas para isso, mas é bem tenso de imaginar. Esse bicho domina os ecossistemas em que habita e come suas presas inteiras, como a maioria dos répteis. Então, eles atacam sim humanos. Não somente atacam, mas seus dentes são tão fortes que conseguem quebrar uma perna em 2 partes com muita facilidade. Os ataques são raros, mas são lagartos gigantes de 3 metros com mordidas venenosas, então eu não testaria para ver se é verdade ou não. Sapo cururu.
Eu sei que o sapo coruru é estrela de algumas canções infantis, mas a verdade é que esse bicho é tão venenoso que até suas versões filhotes, os girinos, são capazes de matar e infectar tudo ao redor. Sua pele é tão tóxica que ele mata os predadores das regiões onde foi inserido para controle de praga. E ele acaba se tornando uma praga ainda pior. É venenosa. Esse é um anfíbio que não somente é capaz de matar todos os animais que vivem em uma região, mas também consegue infectar você se forem ingeridos. Apesar do fato de que comer sapos é meio nojento, encostar em um sapo cururu e depois passar a mão nos olhos, por exemplo, significa uma morte certa. É estranho lidar com um animal desses, já que ele é relativamente pequeno e camuflado. Então, assim como a formiga, o ideal é só que você passe bem longe de onde ele vive. Infelizmente, ele vive desde os Estados Unidos até o Peru, além de suas populações inseridas em outros habitats. No mais, só tomem cuidado mesmo. Esses foram os 7 animais que você não deve chegar perto. Qual te deixou mais nervoso de encontrar por aí? Escreve aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. E a gente se vê na próxima.